dia, meus queridos do nono ano. Então, hoje falaremos sobre figuras de linguagem, como prometido. No nosso último encontro, né, falamos sobre música e textos e vimos muitas figuras de linguagem, né, inseridas no assunto. E aí eu prometi que falaríamos mais detalhadamente sobre elas. Então, aqui está a aula. Embora elas também estejam na apostila lá na página 58 e 59, então a galera pode acompanhar por lá também, ok? Vamos entender aí o que são figuras de linguagem, gente. As figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens e por isso são muito utilizadas nas construções de poemas e músicas, como vimos na aula passada. Subdividem-se em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavra. Aqui, na nossa aula, nós não vamos ver de forma separadas, como está aqui. A gente vai ver de forma geral, vou só apresentá-las para vocês. E mais à frente vocês vão ver, obviamente, essas figuras de forma aí, por grupos, como estão apresentadas aqui para vocês, tá? Então, na verdade, o que são? São recursos usados pelo falante para realçar sua mensagem, podendo dar à mesma força, colorido, ênfase, beleza. Então, o objetivo da figura da linguagem é isso, é dar um enfeite maior, né, para a mensagem, fazendo com que ela chegue mais claramente ao leitor. Então, vamos começar pela antíntese, né, que é uma figura que nos dá uma ideia oposta. Então, olha aqui. Antíntese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. Então vamos observar aqui essa estrofe de Carlos Drummond de Andrade que diz assim: a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Então a gente observa aqui que no finalzinho nós temos dois versos que falam mata e ressuscita. Então matar é morrer, né? E ressuscitar é viver. Então nós temos aqui uma ideia contrária presente nessa estrofe. Então aqui podemos dizer que temos uma antíntese. Logo em seguida nós temos assim, ela não está tão clara, mas temos também uma antíntese nesse outro exemplo. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então quando a gente fala em guerra, a guerra, quem pratica a guerra é em busca do quê? De poder, em busca de tudo, né? E aqui a gente tem essa guerra representando esse tudo, mas que o autor diz que não leva a nada. Então a gente tem aqui uma contraposição de ideias. O nada, né, é contrapondo ao tudo que a guerra poderia ir de forma equivocada trazer, ok? Então, para lembrar e não esquecer, antíntese, figura de linguagem que indica ideias ou palavras opostas, ok? E a catacrese? A catacrese vai ser aquela figura de linguagem onde a gente vai empregar um termo impróprio por não existir um termo mais adequado para se referir aí a certas ações, coisas ou qualidades. Então, temos aqui como exemplo, para ficar mais claro, o termo batata da perna. Bem, batata da perna, não existe batata na perna, né? Na verdade, refere-se até aí à panturrilha. Mas é muito mais fácil você usar batata da perna do que panturrilha da perna. Então, como a gente não tem, ou a gente não tem um termo mais adequado, ou o termo não é tão usado como panturrilha. A gente usa aí um termo aceitável. Ele é impróprio, mas ao mesmo tempo ele é aceitável, porque todo mundo usa e todo mundo entende. Mesma coisa, a cabeça do alfinete. Ora, existe, né? A gente conhece o nome mais adequado para essa parte do alfinete, se não cabeça. A gente sabe que o termo correto não é cabeça, mas, né, ele se torna adequado por não existir um outro nome mais apropriado, né? Um outro exemplo é braço do sofá, né? A gente sabe que sofá não tem braço, não é um termo impróprio. Porém, não existe nenhum outro termo mais adequado e por isso aceita-se braço do sofá tranquilamente. Então, a catacrese é o emprego impróprio de um termo, né, para se referir a certas ações, coisas, enfim, por falta de um termo mais adequado.
tá bom? Bem, vamos agora para o eufemismo. Então, o eufemismo, ele suaviza a expressão. Ela não é muito, ou melhor, ele não é muito sábio, ou seja, é para dizer aí que aquela pessoa não é muito inteligente. Então, o eufemismo consiste no emprego de palavras ou expressões suaves no lugar de expressões mais rudes, mais desagradáveis, mais chocantes, né? A gente usa muito o eufemismo para falar sobre a morte, principalmente com criança. Dificilmente uma pessoa vai falar para uma criança que os pais ou qualquer outro ente querido morreu, morreu. Normalmente você fala, foi morar com o Papai do Céu, né, virou uma estrelinha. Então isso é uma forma eufemista de falar. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Passou desta para uma melhor, se referindo ainda à morte. Não é dado ao trabalho, em vez de preguiçoso. Então, por exemplo, assim, fulano não é dado muito ao trabalho, ou seja, ele é um baita de um preguiçoso, né? Mas a gente não vai falar que o cara é preguiçoso, então você dá uma suavizada na informação. Então, nesse caso, a gente tem aí a figura de linguagem chamada eufemismo, tá? E a hipérbole é justamente o contrário, é o exagero, né? Vive nadando em dinheiro, ou seja, ninguém vive nadando em dinheiro, mas é uma expressão exagerada para dizer que aquela pessoa tem muito dinheiro, né? Então aqui, ó, consiste no exagero de uma ideia para conseguir maior expressividade, para enfatizar alguma situação. Então ela chorou rios de lágrimas, ou seja, ela não chorou rios de lágrimas, mas a expressão aqui foi utilizada com o exagero para enfatizar que ela chorou muito, né, por algum motivo. Estou morrendo de sede. É a mesma situação. Ninguém morre de sede ali. A pessoa provavelmente está com sede, está com vontade de beber água, mas quer enfatizar o fato de estar com sede. E há século te espero. Isso a gente usa muito quando espera aquele amigo, né? Atrasido, que demora para chegar e fala, caraca, tô aqui, ó, um século te esperando. Então estamos usando uma hipérbole, ou seja, estamos exagerando aí para usar uma expressão de que estava ali há muito tempo esperando pela pessoa, tá bom? Então a hipérbole se caracteriza pelo exagero da expressão usada. Bem, e metáfora, gente? Ela é um anjo. Então aqui a metáfora ela vai ser utilizada com sentido figurado. Então, o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado, né, é uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre os dois seres aí, ou fatos relacionados. Então, vamos ver alguns exemplos. Ele tem músculos de aço. Então, olha a relação aí. Na verdade, é um sentido figurado, ninguém tem músculos de aço, né? É pele, é tecido, então não existe aço aí, a não ser no filme, né? Mas tirando os filmes da vida, que é uma ficção, na vida real ninguém tem músculo de aço, é uma metáfora, é um sentido figurado, mas que significa que a pessoa tem músculos rígidos, muito trabalhados, ok? Então, existe uma comparação entre esses músculos com a rigidez do aço, melhor dizendo. Aquele homem é um leão. Então, na verdade, está dizendo aqui, de forma figurada, né, que o homem ele é muito valente, ele é muito bravo, ele é muito feroz naquilo que ele faz, tá? E ela é uma flor, olha que lindo. Quer dizer que a pessoa é uma pessoa meiga, é uma pessoa gentil, é uma pessoa boa de se lidar, né? Então aqui todos os três casos foram empregados termos correlacionados por conta de alguma semelhança, mas com o emprego das palavras no sentido figurado da coisa. Então, uma característica da metáfora é essa comparação por meio do sentido figurado, mas que exista aí uma relação entre os termos comparados, ok? Metonímia, né? Tem gente que confunde metonímia com metáfora. A metonímia, vocês vão ver agora, isso aqui já é um exemplo, né? Ele gosta de ler Agatha Christie. Ora, alguém lê Agatha Christie? Na verdade, você lê o livro da autora Agatha Christie. Então, o que é metonímia? É o emprego de uma palavra
por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Então, a gente tem aí a troca do nome lá na Agatha Christie, a troca do livro, em vez de eu falar, ele gosta de ler livro da Agatha Christie, a gente troca o livro, tira o livro e coloca o nome do autor no lugar. Então, existe uma relação aí, né, constante entre os dois elementos. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem com a metáfora, porque também é uma comparação, uma relação, vai lá sentido figurado. Aqui não, que é uma relação real e constante. Olha só, não tinha teto em que se abrigasse. Então, o teto aqui foi colocado no lugar de casa. O teto é uma parte da casa, é uma relação constante, não existe casa sem teto. Então, aqui eu poderia falar, não tinha casa em que se abrigasse, mas foi preferido usar não tinha teto, até para dar mais ênfase, né, à informação, que é o objetivo aí da figura de linguagem, ok? Mais um exemplo. Ele comeu uma caixa de chocolate. A gente não come a caixa, né? Claro, evidente, como o chocolate que está dentro, que, por sinal, é maravilhoso. Então, aqui ele comeu o que estava, na verdade, dentro da caixa. Mas ninguém falou, ele comeu os chocolates que estavam dentro da caixa. Até porque olha como já perde um pouco aí da graça da informação, né? Então, quando a gente fala, ele comeu uma caixa de chocolate, primeiro a gente quer dar uma ênfase aí, que ele comeu os chocolates todos que estavam dentro da caixa, ok? Mais um exemplo. Pão para quem tem fome. Então, pão no lugar de alimento, né? Então, quem tem fome quer se alimentar. Então, não é só pão que come, mas existe aí uma expressão muito, como é que eu posso dizer, muito relevante. Quando se usa o pão para quem tem fome, essa é uma frase muito utilizada no meio aí das pessoas que trabalham com questões sociais, representando aí o alimento de forma geral, tá? Então, em vez de alimento, foi utilizado o pão. Então, a gente tem um caso de metonímia aí, tá, gente? Então, a metonímia é o emprego de palavras no lugar de outra, mas que, no caso, as duas vão ter aí a relação constante entre elas, ok? Bem, vamos para a perífrase. O rei das selvas. O que será uma perífrase? Então, consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Também é uma substituição, tá vendo? Por isso que muita gente às vezes confunde uma figura de linguagem com outra, porque elas são muito parecidas. Mas se a gente analisar, observem que, embora parecidas, elas possuem características muito particulares. Então vamos lá. Pesquisei sobre o pai da aviação. Então é mais fácil eu, como leitora, saber quem é o pai da aviação do que eu usar Santos Dumont. Então, pesquisei sobre Santos Dumont. De repente, a pessoa não sabe quem é, nunca ouviu falar no termo Santos Dumont. Mas pai da aviação está na história da aviação. Então, você pode nem lembrar do nome, você sabe que existe um pai da aviação, que foi uma pessoa muito importante aí, que criou um dos primeiros aviões, ou enfim, né, dirigível na época. Não vou entrar no mérito histórico aqui da coisa, mas todo mundo sabe que existe um nome, um ícone na história da aviação, considerado o pai da aviação. Então, por isso é muito mais fácil você emitir a mensagem quando você usa o termo pai da aviação do que você usar Santos Dumont, ok? Então, aqui a gente tem uma perífrase. A gente usa um termo mais icônico, né? Ou seja, um termo mais lembrado no meio do que o termo propriamente dito. Então, aqui, ó, um outro caso. A Cidade Luz é muito bonita. Bem, para quem tem costume, o hábito de ir a Paris, né, aos finais de semana e tal, brincadeirinha. Todo mundo que tem aí uma relação próxima com Paris sabe que a cidade, ela tem como apelido Cidade Luz. Então, quando você fala Cidade Luz é muito bonita, essas pessoas já sabem que se trata de Paris, ok? Então, o rei dos animais foi generoso. Isso aqui todo mundo, toda criança sabe quem é o rei dos animais. Você perguntar para a criança pequenininha quem é o rei dos animais, ela vai falar o leão.
Então é uma forma aí de você chegar mais rapidamente ao leitor, né? Fazer com que ele compreenda mais rapidamente a sua mensagem. Então, a perífrase consiste na substituição de um termo por outro que identifique mais facilmente aí o elemento do qual se está falando. Ok, gente? E o pleonasmo? O pleonasmo a gente pratica ele toda hora sem nem saber, né? Vi com meus próprios olhos. Alguém vê sem ser com os olhos? Né? Então, se você viu, claro que é com os olhos. Então, você já tem uma noção do que é o pleonasmo. Consiste na redundância, cuja finalidade é reforçar a mensagem. Então, olha só. O pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente. Ora, quem entra só pode entrar para dentro, não pode entrar para fora. Não é isso? Então ele não precisaria ir para dentro. Ele poderia simplesmente falar, o pai ordenou que a menina entrasse imediatamente. Mas aí coloca-se um pleonasmo para reforçar essa informação, esse pedido. Os adolescentes devem escutar isso dos pais o tempo todo. Entra para dentro agora, garoto! Não é, gente? Então, o pleonasmo faz parte da vida de muita gente. Vamos ver outro caso. Ela cantou uma canção linda. Óbvio que ela cantou uma canção. Quem canta, canta uma canção. Mas o pleonasmo, ele está aí justamente para reforçar. Ele não deve ser utilizado com tanta frequência no nosso dia a dia. A gente precisa ter cuidado, né? Porque o pleonasmo, como qualquer outra figura de linguagem, ele precisa ser utilizado com um objetivo específico, tá? Quando a gente usa também de uma forma exagerada, acaba virando aí um erro de oralidade. Então, dependendo de onde nós estejamos, assim, numa situação oficial, numa situação profissional, a gente tem que ter cuidado aí com o pleonasmo, porque aí acaba ficando uma situação desagradável. Mas, de forma geral, ou numa situação específica, é possível utilizá-lo aí para reforçar a mensagem, tá? E a prosopopeia, que também é considerada personificação, tá? Ou seja, quando a gente fala personificação, seria dar uma característica de pessoas, de seres humanos, a seres que não são humanos, né? Como animais irracionais ou seres inanimados, que são os objetos. Então aqui nós temos assim, ó, a formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Então a formiga não fala. Então quando a gente fala a formiga disse, a gente está personificando essa formiga, a gente está dando uma característica de pessoa, está dando uma característica de ser humano para essa formiga. Então nesse caso aí, a gente tem uma personificação, né? Quando a gente fala assim, deixa eu ver rápido, um outro exemplo. A faca tem melhor, deixa eu ver, meu Deus, agora fugiu assim a mente, mas eu queria um exemplo com um objeto. Aqui você tem um animal, mas eu queria também com um objeto. Deixa eu ver se eu consigo lembrar rapidamente, para que a gente possa colocar aqui para vocês, né? Meu coração chora rios de tristeza. Pronto. Meu coração, estou falando do coração, não estou falando da pessoa, estou falando do coração. O coração é um ser, um órgão, né? Ele não chora, ele não é uma pessoa propriamente dito. Então, nesse caso, meu coração chora rios de tristeza, quem chora é ser humano, né? Então, a gente teria também uma prosopopeia. Tá bom, gente? Então, prosopopeia é a mesma coisa de personificação, que é quando a gente traz, ou melhor, quando a gente leva uma característica humana para um ser que não é humano, que no caso pode ser um animal irracional ou um objeto, um órgão, como eu falei para vocês, tá? Deu uma engasgadinha aqui, mas lembrei rapidinho aqui do coração, ok? Bem, aqui ó, a gente tem outros exemplos. Então, atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados, como eu falei para vocês. Então, o sol amanheceu triste e escondido. Então, triste, tristeza é um sentimento humano, né, atribuído aí ao sol. O fogo dançava com o vento, então também a ação de dançar
é uma ação humana que foi atribuída ao fogo, e a cadeira começou a gritar com a mesa. Então, gritar também é uma ação humana que foi conferida à cadeira. Então, temos 3 casos de personificação ou prosopopeia, tá? Bem, beleza, finalizamos por aqui. Vamos às atividades. Como eu falei para vocês, não estão todas as figuras de linguagem aqui, foram somente algumas, para que vocês possam aí ter contato com o assunto, poder treinar um pouco mais, para quando vocês chegarem ao momento de virem elas separadamente por grupos, vocês já sabem do que se trata, tá bom? Então, beijo, vamos às atividades. Vou colocar aqui no grupo as páginas da apostila para que a gente possa exercitar. Qualquer dúvida é só mandar aí uma mensagem, ligar não, gente. Mandar uma mensagem lá no particular, tá bom? E a gente vai esclarecendo. Então, beijo grande, vamos às atividades.